Olá! A falta de aplicação de normas e leis no Brasil promove a impunidade e causa prejuízos à sociedade brasileira. No caso da venda de cigarros eletrônicos, que é proibida e descumprida a olhos vistos, o prejuízo maior e ainda incalculável é para a saúde pública. Este é o tema do Além das Montanhas de hoje, que conta com a participação do médico Breno Figueiredo. Ele é clínico geral de Belo Horizonte, coordenador da Clínica Médica 5 da Rede Mater Dei de Saúde. Também está conosco, mas remotamente, o promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins. Ele é da Promotoria de Defesa do Cidadão, do MPMG, coordenador do PROCON-MG Regional Uberlândia, de onde ele conversa conosco. E aqui no estúdio está também a enfermeira Nayara Rezende Pena. Ela é da Coordenação de Programas de Promoção da Saúde e Controle do Tabagismo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje, doutor Fernando, aqui na TV MP. Bem-vindos. Obrigado. Bom, antes da gente começar o nosso debate, eu queria fazer um alerta. A proibição de venda de cigarros eletrônicos é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e os cidadãos podem denunciar, podem e devem, esta ilegalidade pelo telefone 181. Nós vamos exibir agora um vídeo de alerta do Governo do Estado, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas. O comércio e a importação de cigarros eletrônicos no Brasil é proibida. Essa atividade pode gerar àquele que a pratica uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Se você tem informações sobre esse tipo de atividade ilegal, você pode denunciar através do 181, é o DDU. É totalmente garantido o seu anonimato. Você faz a denúncia, recebe um protocolo e dentro de até 90 dias você pode ter um retorno sobre quais foram as ações que as polícias promoveram a partir da sua denúncia. Denuncie. Bom, esse alerta é importante para que os cidadãos fiquem atentos a essa ilegalidade que a gente tem visto muito nas ruas. Doutor Fernando, eu pergunto quando é que surgiu essa proibição, o que motivou essa proibição da Anvisa? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Olá a todos. Eu gostaria só de fazer primeiro uma contextualização dessa proibição, porque muitos se tinham um mito que, tratando-se de cigarro eletrônico, ele não traria prejuízo ou nocividade aos seus utentes, aos consumidores, quando na realidade isso é um mito. Ele traz tantos prejuízos ou até mais que o cigarro convencional, né? E nós temos uma primeira proibição, se nós olharmos, uma proibição técnica, eu digo técnica porque é um órgão técnico que expede essa proibição, da Anvisa em 2009. Ela, através de uma resolução colegiada, ela firmou essa proibição. Logo agora, em 2022, numa reunião colegiada da Anvisa também, ela ratificou essa decisão. Por isso que nós fizemos uma recomendação aqui para o setor do Triângulo Mineiro, da nossa coordenadoria. Mas eu quero insistir que, independentemente dessa visão técnica que é dada corretamente pela Anvisa, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele veda a venda de qualquer tipo de produto nocivo à saúde humana. O nocivo ele só pode ser vendido pelo artigo 8º, 9º e 10 do Código de Defesa do Consumidor, desde que essa nocividade ela seja informada, desde que essa nocividade ela seja conhecida e desde que essa nocividade seja desejada pelo consumidor. Em tese, nós teríamos os consumidores que desejam essa nocividade, só que eles não têm a dimensão da informação correlata a esse tipo de cigarro. E isso está causando, evidentemente, como você bem disse na introdução do programa, sérios problemas, não só para o utente, que faz a utilização desse VoIP, né, assim que se chama,
né? Mas também a própria saúde pública, porque ao final das contas, né, esses cigarros eles são comercializados em vários pontos, em pontos que sequer são fiscalizados e que mereciam uma fiscalização mais a miúde por parte dos órgãos como o PROCON, como a Anvisa e outros nesse sentido. Bom, o senhor tocou num aspecto que é o malefício desse produto, né? Nós vamos mostrar agora um vídeo com o depoimento de um usuário de cigarro eletrônico que, como muitos outros, passou a usar o dispositivo no lugar do cigarro comum. Vamos ver. Olá, meu nome é Daniel Bittencourt. Eu uso cigarro eletrônico desde 2015. Fumei cigarro normal por toda a minha vida, desde os 14 anos de idade até por volta dos meus 30 e alguma coisa. Durante esse período eu tentei parar algumas vezes, consegui ficar alguns anos fora, mas a ansiedade sempre me trazia de volta para o cigarro. A nicotina é uma substância muito poderosa de redução de ansiedade. E eu sentia que não me fazia bem, mas eu realmente não conseguia ficar fora. Tentei chiclete, adesivo, outros métodos, mas realmente eu acabava sempre voltando para o cigarro. Em 2015 eu fiz uma viagem para o exterior e o cigarro era muito caro lá, era coisa de 14, 15 dólares um maço. E o dólar estava R$4, então R$60 um maço de cigarro. Para quem fuma um maço por dia, eu ia gastar uma fortuna. Encontrei um stand que trabalhava com cigarro eletrônico, com vape, comprei e me interessei muito pela forma diferente de conseguir a nicotina. Os sabores realmente não são um grande diferencial para mim. O principal mesmo é não ficar com a roupa fedendo, não ficar com aquele cheiro de cinzeiro que o cigarro traz por toda a casa, não fazer tanto mal para as pessoas que estão em volta de mim. Desde então me interessei bastante sobre os vapes, os efeitos colaterais, os benefícios, malefícios. Encontrei algumas pesquisas da Agência de Saúde da Inglaterra dizendo que os vapes são em torno de 90% menos prejudiciais do que o cigarro. Não está falando que faz bem, mas faz menos mal. E sugerindo o uso para pessoas que querem largar o cigarro. Então, desde então, eu continuo fazendo uso de cigarro eletrônico. Hoje eu entendi que dos principais pontos de controle é a qualidade do produto que você usa, é o líquido. Então, ou procuro comprar fora do país, ou eu mesmo fazer. E com isso eu consigo ter um controle da qualidade. Bom, tivemos aí um depoimento de um usuário, né, e que tem informações não muito corretas sobre os malefícios ou benefícios, como ele acredita que o cigarro eletrônico tem, né, doutor Breno? Justamente, eu acho que quando a gente fala de cigarro eletrônico, cigarro tradicional, né, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, porque o uso do cigarro habitual antigamente era normal. Tinha propaganda de médico fazendo o uso do cigarro dentro do consultório, você fumava em qualquer lugar, né? Então, quando surgiu o cigarro no início, pelo desconhecimento, aquilo ali era considerado absolutamente inócuo e era feito propaganda, inclusive, por nós da área da saúde. E aos poucos é que a gente foi aprendendo, e eu acho que a gente está nessa curva de aprendizado também do cigarro eletrônico, tá? Eu não sou daqueles que
condena 100%, nem um lado nem no outro. A gente precisa de ciência. Se a gente não trabalhar com ciência, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que a gente tem que escutar os dois lados. Nessa época de polarização, a gente não pode também levar para os extremos. Tem um benefício? Pode ter, sim. Né? Assim, o cigarro eletrônico como benefício, como uma ponte para largar o cigarro tradicional, ele é utilizado em outros países, ele é liberado em outros países com esse intuito. É liberado para ser comprado apenas por maiores de idade, tendo um controle maior desses líquidos que são vaporizados ali. Então você tem que olhar também o lado, assim, não o lado bom, né? Mas buscar alguma coisa ali que talvez acrescente alguma coisa, né? E aí, voltando para o cigarro tradicional, no Brasil a gente teve uma redução drástica do uso de cigarro tradicional nos últimos anos. Então as medidas foram efetivas? Aparentemente sim, porque eu tenho resultados disso. Cigarro tradicional, a gente não tem dúvida, zero dúvida quanto aos malefícios, não traz benefício absolutamente nenhum para a saúde. E os vapes, eles estão vindo para esse lado também. Você tem ali a nicotina, que é o principal viciante, vamos dizer assim. Quando você não tem controle, eles misturam várias outras substâncias ali naquele líquido, inclusive algumas que induzem a adição. Então você pega a cafeína, a própria cannabis diluída ali, porque você não tem controle nenhum. Você vê que ele mesmo produz o líquido que ele vai fumar, ou seja, é zero o controle ali de qualidade e segurança nessas situações. Então eu acho que a questão da aprovação ou não, nós vamos ter que evoluir nisso. Nesse momento é proibido, então a gente não tem o que discutir, a gente precisa paralelamente a isso, ter uma discussão baseada em evidência, baseada em fatos. Mas, sem dúvida nenhuma, os cigarros eletrônicos, eles são também uma porta de entrada para o uso de outras drogas, cigarro e outras drogas que são extremamente perigosas para a população. Então, elas precisam ser combatidas como tal também. Então, se é proibido hoje, a gente não discute agora nesse momento, a gente tem que paralelamente discutir alternativas, ver o que está sendo feito no mundo, e porque o Brasil teve um salto tão grande em termos de cigarro tradicional. Agora nós estamos regredindo tudo por causa do cigarro eletrônico, né? Crianças, jovens usando assim absurdamente cigarro eletrônico, como se aquilo ali não fizesse mal. E faz. Isso é indiscutível, principalmente pela nicotina e as outras substâncias ali que são tóxicas também. Nayara, você concorda então que essa proibição está correta? O problema é aplicá-la, né? Sim, concordo totalmente com a proibição da Anvisa. É importante a gente entender e conhecer o dispositivo, porque ele é muito atrativo de fato, né? E mais atrativo ainda para jovens, até crianças. Exatamente, para jovens, crianças. E a gente tem visto, como o doutor falou, um aumento. A gente teve uma queda drástica da prevalência de fumantes de cigarro tradicional, mas agora a gente já está tendo pesquisas com aumento de prevalência de fumante em adolescentes. E aí muito corroborando com esse uso desses novos dispositivos, né, com aditivos, que são bem atrativos, a presença da própria cheirinho, nicotina, né, essências e vários formatos. Agradáveis. Tem cigarros que se assemelham com um pendrive, né? Mas é importante a gente destacar que a gente realmente não tem pesquisas conclusivas, sem conflito de interesse em relação ao risco reduzido do cigarro eletrônico. Pelo contrário, a gente já tem pesquisas e evidências trazendo os riscos para a saúde mesmo. A própria nicotina, né, para a exposição para jovens que está ali com o cérebro em desenvolvimento, pode trazer vários danos, além da própria dependência que a nicotina causa em relação ao consumo, podendo levar ao uso do cigarro comum. E os que são vendidos sem controle podem ter uma quantidade de nicotina muito maior, e aí, né, a gente do que não o cigarro sabe, comum. né, o que tem. A gente já encontrou dispositivos no mercado com 32 miligramas de nicotina, uma questão muito exacerbante. Comparado com o cigarro normal, é quanto mais? O cigarro comum, né, que é regulamentado, é 1 miligrama. Então, assim, é bem... O produto, ele não é regulamentado, então ele pode ter várias substâncias que a gente nem conhece no mercado.
E nos Estados Unidos, em 2020, a gente teve uma epidemia, né, relacionada, associada ao consumo do cigarro eletrônico. Teve vários casos de surtos de doença pulmonar, principalmente foram em jovens. Alguns casos evoluíram a óbito, porque ele está associado ali a uma lesão pulmonar realmente severa, tem efeitos agudos, efeitos a longo prazo. O consumo estava associado desses jovens que eles consumiram por 12 meses o cigarro eletrônico, então tinha essa associação. Então a gente vê que tem danos severos. Quer dizer, a proibição daqui foi em 2009, né? Isso. Então a gente já tem um período aí que leva a mostrar o resultado das pesquisas de saúde, né? Os resultados, os malefícios desse produto, né? Já temos evidências aí nesse sentido. Já temos casos relatados também no Brasil, casos que foi necessário até transplante pulmonar. E alguns dos casos evoluíram a óbito realmente. Então, realmente, a gente precisa avançar na informação de trazer, principalmente para a família, para os escolares, os jovens, né? É importante a gente trabalhar num ambiente escolar, que é onde esse público está, trazendo sobre informações, o que é o produto, o que contém nele, os riscos que trazem à saúde. Eu acho que é a melhor maneira, além de coibir o comércio, né, de um produto que é ilegal e aumentar a fiscalização. Muitos jovens não têm noção do que estão consumindo, né, quando descobrem o vape, nem as famílias, né, os pais. Justamente. Então esse que é o ponto, a falta de informação, né? Ali tá todo mundo fumando, vamos dizer assim, né? Os amigos fumando, aí é natural que você vai experimentar. Se você tem informação, a chance disso diminuir aumenta muito. E claro, esse tem que ser o exemplo também, né? Os pais fumando, essas coisas, não adianta, gente. Se os pais fumam, a chance da criança, do adolescente fumar aumenta absurdamente. Então é a mesma coisa com o cigarro eletrônico, né? Então eu acho que o caminho vai ser mais ou menos o mesmo que foi feito com o cigarro tradicional, a gente vai ter que caminhar com o cigarro eletrônico, né? Então alguns deles têm uma certa razão de termos de uso de nicotina em dose mais baixa, essas coisas, sim, mas para isso tem que ser regulamentado, tem que fazer um negócio direito. Tem que haver um controle do conteúdo desses cigarros, né? Que é o que não se tem por aqui. Na Europa já tem algum. Alguns, né? Então, alguns deles têm, algumas indústrias têm, mas é muito complicado isso, né? Em termos de propaganda, de outros países autorizando, e aí eles estão tendo problema já também, porque aumentou muito o uso de adolescentes e crianças, principalmente, né? Então, assim, toda coisa tem os dois lados, né? Que a gente precisa trabalhar. Ok. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as dificuldades de fazer valer essa lei do combate ao tabagismo, né, do cigarro eletrônico como ação de saúde pública. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Volta com o nosso debate de hoje no Além das Montanhas, que é sobre a proibição de venda do cigarro eletrônico desrespeitada no Brasil ainda. E a gente faz o alerta, se você sabe dessa ilegalidade na sua cidade, perto de você, você pode denunciar pelo telefone 181. Bom, essa venda de cigarros eletrônicos continua escancarada, né? Apesar da proibição da Anvisa, né? É nacional, é para o país todo. A gente vê vendedores ambulantes, né? Comercializando. Quando a gente vai à praia, a gente vê muita venda de cigarro eletrônico, assim, abertamente, né? Eventos, imagino, como carnaval. Já vi bares que botam até um aviso, como havia, de não fumar, né? Agora é não use cigarro eletrônico. Então, assim, quem vende não está incomodado pela fiscalização. Eu quero saber do doutor Fernando, é isso que falta? É fiscalização, um empenho maior
né, dos órgãos responsáveis para coibir essa venda? Laura, eu quero ser muito sincero com você daquilo que eu sinto no mundo. Eu sou promotor do consumidor há 30 anos, né? Estou com 35 anos de carreira, 30 anos promotor do consumidor. E eu acho que nós temos aqui uma mudança, duas causas que são importantes. Uma primeira causa valorativa, axiomática. Os valores da sociedade estão cada vez mais mudando. O que quer dizer isso? A internet, o mundo digital, ele provocou uma certa mudança de hábitos no mundo inteiro. Por exemplo, hoje você fala em economia comportamental. O táxi já não é mais utilizado. Se usa no local um automóvel de aplicativo. De outro lado, não se utiliza mais hotel, porque você tem uma residência de aplicativo. De outro lado, você não vai mais ao cinema, porque você tem os streams. Então, houve um deslocamento da conduta do mercado. Esses valores, essa modificação está muito ligada ao uso extremado da liberdade. Uma liberdade que se opõe aos ditames esses que estão em leis, ditames esses que estão até nas declarações de direitos humanos e nas constituições. É importante eu falar isso como membro do Ministério Público, porque essa modificação valorativa ela é muito forte, né? Então, na medida em que você diz que não se pode fumar um cigarro eletrônico, a juventude que não viveu os problemas anteriores daquilo que foi construído no Brasil, o problema do câncer de pulmão, as consequências da utilização do cigarro clássico, vão pensar que isso é um nada. Eles não têm ideia do seguinte, do que é, qual foi o valor que a democracia instaurada pela Constituição de 1988 representou para todos nós, não tem ideia disso, e já pega um mundo pronto. Então, esses valores mudaram. Bom, isso é um ponto que eu acho que é interessante. O segundo é uma legislação de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica. Ela é um assinte à Constituição Federal, ao próprio Código Civil, porque ela estabelece o seguinte, o desestímulo à fiscalização, para dizer que aquelas situações que não são situações de risco, são situações que não devem ser fiscalizadas, né? E isso se soma também à legislação que protege o microempresário, que diz basicamente o seguinte, em caso de fiscalização, a primeira fiscalização é só de advertência, né? É evidente que na nossa resolução do PROCON do Estado de Minas Gerais, em situações de extrema gravidade, estas observações podem ser desconsideradas, dada a gravidade do fato, ou seja, dada a gravidade, podemos fazer fiscalização. Independentemente dessas considerações. Mas o simples fato de ser pequeno comerciante, de ter um apoio e dizer que a situação dele é tão somente o comerciante de rua, um disque bebidas, coisas assim pequenas, levam a um discurso esse que se opõe às autoridades. E aqui eu não estou falando autoridade no sentido hierárquico de Estado com o comerciante, não. É um estilo, para dizer o seguinte, que eu posso me opor àquela legislação porque a minha liberdade é absoluta. É isso que está acontecendo. Infelizmente, eu vou além. Nós não estamos retornando à época do cigarro normal. Nós estamos retornando à época da liberdade francesa, da Revolução Francesa, que era uma liberdade absoluta, sem observarmos as desigualdades sociais, sem observarmos os efeitos das relações jurídicas, né? Nós evoluímos muito, muito cientificamente, e nós não podemos desconsiderar as posições científicas. A Anvisa, quando por 2 vezes já rechaçou no Brasil a utilização de cigarros eletrônicos, o fez justamente por um estudo científico, né? O problema está no cigarro por si só, né? O problema já não está nem mais no modelo. Agora, o que aconteceu foi a subversão por essa economia da informação que traz esses valores agregados aí, que impõem uma grande dificuldade, não só para o PROCON, mas para a polícia militar. Por exemplo, diz que bebidas hoje é um outro problema sério que o Brasil tem.
porque os disques bebidas, eles ganharam uma evolução muito forte com a pandemia e eles não têm a mesma fiscalização da vigilância sanitária e fazem quase mesmo as atribuições dos restaurantes. Então, veja só, essas modificações elas têm que ser estudadas, têm que ser debatidas, eu acho que tem que ser debatidas, mas nós não podemos perder a criação de um espaço que já foi criado. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito rico. Tanto isso, só para encerrar essa parte, tanto que ele traz como um dos principais direitos do consumidor vida, saúde e segurança. Se você olhar ao lado do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Constituição Federal, que no artigo 220, parágrafo 4º, veda publicidade de tabaco, e uma lei, que é a famosíssima Lei 92/94 de 1996, que também restringe a comercialização e publicidade de tabaco e bebida. Tudo isso para a gente ter uma mudança de valores, o que agora parece que nós estamos retrocedendo. O senhor tocou num aspecto, doutor Fernando, que eu aprendi com um ditado familiar que era assim: o seu direito vai até onde começa o do outro, né? E a observância em coisas que eu acho que é de minha escolha só, particular, né? Tem que se pensar nesse aspecto, né? Eu vou atingir o outro, e o cigarro é muito isso, né? O cigarro comum e o cigarro eletrônico. Você pode trazer malefício à saúde de outra pessoa que esteja convivendo perto de você e também impactar a saúde, né? A rede de saúde que atende todo mundo. Falta essa noção, essa educação para isso, Nayara? Eu acho que é importante, porque como o promotor falou, a gente avançou muito na legislação de tabaco, a gente tem uma regulamentação importante relacionada a produtos de tabaco. E falta um esclarecimento que os cigarros eletrônicos também são produtos derivados de tabaco, produtos de tabaco. E é importante que as pessoas tenham essa ciência, a população, os próprios comerciantes, de que como a regulamentação funciona para o cigarro comum, também funciona para o cigarro eletrônico. Tanto em relação à questão dos ambientes livres de tabaco, que foi um avanço muito grande com a legislação, né, a nível nacional no Brasil, né? Antes a gente tinha a questão de fumar em ambientes fechados, hoje nem parcialmente fechados não se pode fumar. Porque as pesquisas apontaram que fazia mal para outras pessoas. O tabagismo passivo, ele causa tantos problemas à saúde, né, quanto o ativo. Então, da mesma forma que vale para o cigarro comum, vale para o cigarro eletrônico, né? Então, é importante a gente informar, de fato, a população sobre esses riscos. Né? O que o governo do estado tem feito nesse sentido? Então, a gente tem trabalhado muito com ações educativas, principalmente direcionada para o público de crianças e adolescentes, e aí a gente tem pensado numa abordagem que seja, né, que não seja de falar não fume, mas sim de trazer o conhecimento para que aquela população do que é aquele produto, do que ele contém, quais riscos ele contém, desmistificar algumas informações que são veiculadas nas mídias sociais, para que a pessoa possa, né, a família, né, junto com a criança, com o adolescente, ou o próprio adolescente, ou o jovem adulto, possa fazer escolhas saudáveis. Na rede estadual de ensino? A gente trabalha em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, a gente tem o Programa Saúde na Escola, que a gente faz a gestão do Programa Saúde na Escola, e uma das temáticas é a prevenção do tabagismo, e aí a gente tem focado nesses novos dispositivos eletrônicos para fumar. Além das ações educativas, né, direcionadas para esse público, para a população, com essa abordagem mais sobre o produto e os riscos, é importante realmente coibir o comércio. E intensificar a fiscalização, porque a gente vê muito a venda nos entornos das escolas, né, por ambulantes, em bares, em né, festas onde a população jovem, né, frequenta. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido também, são produtos, querendo ou não, novos, e então a gente precisa também trabalhar com os fiscais, a vigilância sanitária, e isso também sobre que a legislação também é a mesma para a questão do cigarro eletrônico, que a gente precisa ter um olhar agora para esse cigarro eletrônico, que é o que está sendo mais consumido pela população jovem. Doutor Breno, e ações de saúde, campanhas de saúde, o que é possível fazer? Na verdade,
Fernando ponderou muito bem, é uma coisa que a gente percebe, né? A geração anterior viveu os malefícios do cigarro, a gente evoluiu absurdamente nos últimos anos, né? Então, hoje, por exemplo, minhas meninas novinhas, olha alguém fumando e fala assim, nossa, tá fumando, como se fosse... E realmente é assim, que isso, gente? Tá se matando, né? Então, isso que a gente ganhou não pode ser destruído. E ele ponderou muito bem, porque a gente tem, o jovem principalmente, tem aquele negócio de romper, de ser um pouco mais solto, de não obedecer. E o egoísmo, né? Justamente. Então, eles não viveram isso e vão voltar. Então, falta informação mesmo. E eu vou ser sincero para vocês, eu descobri, a lei foi de 2009, eu fiquei sabendo que era proibido lá em 2015, olha que eu sou médico. Tá? Ou seja, ainda falta pouca informação, na minha opinião, para a população leiga em geral, que o dispositivo ele pode trazer tantos malefícios, ele traz tantos malefícios como o cigarro normal. Né? Não é o fato dele ser bonitinho, dele ser cheiroso, dele não ter aquele cheiro de cigarro, não deixar impregnado na roupa, que aquilo ali é bom, muito pelo contrário. Então eu acho que falta muita informação. E a questão da gente trazer isso com mais efetividade tem que vir nas escolas, com os exemplos nossos no dia a dia, e essa informação, infelizmente, o ser humano ele só muda com a dor ou depois que o leite já derramou. Doutor Fernando, em julho do ano passado, o Ministério Público chegou a expedir uma recomendação, né, dando 30 dias para o comércio parar de importar aqui no estado, né, esses cigarros eletrônicos e o conteúdo deles. Isso não foi adiante? Como é que está essa negociação com os comerciantes? Foi sim. Nós, além da recomendação, aí nós tivemos ao lado disso o famoso problema do Disque Bebidas, esse que eu disse aqui para vocês. E os Disque Bebidas que são os que mais vendem esse tipo de cigarros eletrônicos. E o que está acontecendo? Os Disque Bebidas aqui na nossa região fazem muito barulho à noite. Eles não têm cuidado nenhum com vizinhança de idosos, aposentados. Então, nós estamos caminhando para uma legislação municipal. Eu fiz uma recomendação ao prefeito, o prefeito já fez um projeto de lei aqui, para regular a abertura desses disque bebidas. Mas nós vamos fazer isso com audiência pública, debater com a população esse fato. Nós queremos debater com a população para mostrar para eles o seguinte, há necessidade de um controle. Isso não pode ser aberto, isso não pode ter uma liberdade extremada, porque nós só teremos prejuízo. Se essa lei for aprovada, nós teremos grandes chances de uma grande parceria com a Associação de Bairros, com Polícia Militar, com o PROCON, com o Ministério Público, entre outras situações. Agora, nós já iniciamos fiscalizações aqui na nossa região que foram exitosas, tá? Já, inclusive, fizemos interdição de estabelecimentos. Iremos fazer outras. Seria ideal também que essa recomendação ela fosse feita tanto pelos órgãos do Estado como também pelo Ministério Público em Belo Horizonte, dado que a regional do PROCON está situado na capital. Então, seria necessário para manter um discurso de coerência, ou seja, não adianta Uberlândia ter uma recomendação num nível desse, né, acompanhando a Anvisa, né, e Juiz de Fora não ter, e Montes Claros não ter. Nós temos que agir de uma forma coerente, né? E veja só, isso não trata de ativismo, não. Porque é o seguinte, a própria desencadeamento dos fatos, o que chega a nós através de questões médicas, né, nos levam a essa preocupação. Quanto mais ciência tem, mais prevenção e precaução são essenciais para evitar problemas futuros. Hoje, se o Brasil tem uma longevidade maior de vida, nossa longevidade está entre 80 e 82 anos, isso se deve por um passado que nós tivemos uma construção muito efetiva de direitos e uma preocupação com a saúde, que é um dos bens mais caros, um dos valores mais caros que nós temos na nossa Constituição. É possível fazer essa ampliação dessa ação para o Estado todo?
Assim, a gente tem trabalhado já em algumas articulações nesse sentido, para trabalhar, como eu disse, com quem de fato está na frente, né, relacionada à questão do comércio, de coibir o comércio e a fiscalização. Então, a gente já está aí com algumas agendas propostas para trazer qualificação sobre essas informações, sobre a legislação desses produtos, tanto para fiscais sanitários, né, no âmbito da saúde, e envolvendo também, como o doutor falou, o PROCON a nível estadual, para que a gente possa intensificar essas ações no Estado. Isso já é um planejamento nosso da saúde. E eu queria chamar a atenção também, enquanto política pública de saúde, é importante a gente destacar que para as pessoas que fumam, né, a gente viu o depoimento lá do usuário, que ele gostaria de parar de fumar, mas ele não consegue, porque realmente a gente tem que entender, não culpabilizar o usuário, mas sim entender que é uma doença, a nicotina causa dependência, o tabagismo é considerado uma doença, e aí a gente precisa dar esse suporte para as pessoas que querem parar de fumar, e a gente tem a disponibilização do tratamento no SUS. Então, a pessoa, né, que deseja parar de fumar, que quer parar de fumar e não consegue sozinha, ela pode procurar um profissional de saúde, procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, que lá ela vai ser acompanhada pelo profissional de saúde, fazendo um acompanhamento com sessões periódicas, onde vão se trabalhar estratégias ali para ajudar aquela pessoa a parar de fumar. Isso o SUS Isso o SUS fornece, é bem capilarizado. E tem grupos de apoio também, né? A maioria são ofertados em grupo por conta da troca de experiência, né, entre os usuários, é mais efetivo. Então, para as pessoas que querem parar de fumar, a gente tem o tratamento ofertado no SUS. Ok. Depois do intervalo, a gente vai voltar rapidinho para falar sobre um aspecto que a gente já abordou aqui de passagem, que é a proibição de publicidade para a venda desses produtos. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco da Além das Montanhas, que fala sobre o cigarro eletrônico, nós vamos debater a dificuldade de fazer valer a lei de proibição de venda por causa da publicidade que ainda é aberta desse produto. Lembrando mais uma vez que você pode denunciar a venda de cigarro eletrônico e a propaganda pelo telefone 181. Bom, doutor Fernando, a indústria tabagista é famosa, né, pelo lobby para se manter e pelas estratégias para burlar a proibição de publicidade, né? O mesmo tem acontecido com cigarros eletrônicos, como é que está isso? Nada, porque, como eu disse, a liberdade econômica, né, a criação, a ciência, ela é maravilhosa em alguns aspectos e de outro também ela proporciona enormes riscos, né? Evidentemente aí uma mente brilhante, né, ou não tão brilhante assim, que criou esse tipo de cigarro eletrônico. Mas veja só, o que eu gostaria de dizer? Eles acabam não fazendo publicidade porque eles vivem dessa liberdade econômica, dessa economia compartilhada que eu falei anteriormente, e eles preferem o seguinte, abandonar a publicidade e ficar mesmo dentro de uma economia compartilhada, que é o setor deles. E esse é um setor hoje, Laura, e queridos companheiros dessa discussão profícua, esse é um setor hoje muito rentável, né? A grande maioria das situações econômicas hoje ou são por comércio eletrônico ou comércio em economia compartilhada. Então, são setores que vêm crescendo cada vez mais. Mas o que eu devo dizer é o seguinte, é que não há dúvida de que, pelo decreto 2018, é um decreto que regulamenta a lei antitabaco, que também é um decreto de 1996, já que é a lei de 96, está muito seguro que o seguinte, que a publicidade só pode ser feita no local de venda. Por isso que nós não temos mais publicidade de
fumígeros ou de tabacos na televisão, no rádio, só pode ser feito no local de venda com aquelas advertências, né? Olha, se você fumar, você vai ter um problema de câncer, você vai ter uma doença desse nível, tal. O problema dos cigarros eletrônicos é que, como ele está numa economia que é a economia de informação, com essa liberdade absoluta, que é por nós, do direito, especialmente do direito do consumidor, a gente tem um grande receio em relação a isso. Então, o que a gente percebe é que eles não estão cumprindo também esses deveres quanto à publicidade. A publicidade, Laura, é o discurso do mercado. É assim que a gente vê a publicidade. Se o direito tem um discurso, a medicina tem um discurso, os órgãos sanitários têm um discurso, a publicidade é o discurso do mercado. As redes de internet hoje só vivem de publicidade. Como que um Facebook, como que um Instagram ganha dinheiro? Justamente fazendo publicidade. Então, a publicidade hoje é o verdadeiro tesouro que as grandes big techs têm. Eu posso te afiançar isso. Então, numa medida que nós estamos assim, esses tipos de fumígeros, eles vão dispensar esta publicidade que nós temos, que é a publicidade usual. Eles não vão querer mexer com propaganda em televisão, que já é proibido, e muito menos com cartaz. Aonde que eles farão as suas publicidades, né? Farão as suas publicidades dentro das redes sociais, né? E através, me permitam dizer, não através propriamente de uma marca, mas através de um digital influencer. Esse digital influencer, Laura, é um próprio consumidor. Ele até recebe para fazer aquilo, tá certo? Para vender aquela ideia que ele é uma pessoa feliz, ele é uma mulher realizada, um homem realizado, ou um ser, um ente realizado, e faz isso dentro de rede social. Então, o que vai influenciando cada vez mais essas novas gerações, né? Então, assim, é um risco muito grande que a sociedade da informação nos traz, muito mesmo, muito. Se você já, não sei se vocês já fizeram discussão sobre publicidade mirim, nesse maravilhoso programa que você coordena, mas as crianças também fazem de outras formas essas publicidades também. Hoje se dispensa a publicidade clássica. Globo para quê? SBT para quê? Se eu tenho Instagram, se eu tenho Facebook, se eu tenho TikTok, né? Tudo isso é o caminho mais fácil que existe e ainda sem uma fiscalização prudente dessa publicidade. Por que eu falo isso? Porque esses provedores de internet, eles vivem justamente à base de receber, mesmo que indiretamente, dos fornecedores por essas publicidades que são realizadas. Então, é um risco muito grande. Agora, nós vamos ter uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal que trata do Marco Civil da internet e, acredite você, tem juristas que dizem que esse tipo de publicidade é liberdade de expressão. Para mim, liberdade de expressão é propaganda política, é propaganda religiosa, é uma propaganda científica, né? Mas jamais uma propaganda de mercado, porque de mercado é regulada pelo artigo 220 da Constituição Federal. Me desculpa se eu estendi, mas é mais ou menos por aí. Ótimo, é preciso estender, ampliar os efeitos dessa lei, né, para que ela atinja a publicidade, especialmente porque a gente tem redes sociais hoje, né? Eu sou da época de que tinha propaganda de cigarro na TV, eram as mais lindas, com as músicas mais maravilhosas que a gente queria consumir, mesmo não consumindo cigarro, eu queria consumir aquele estilo de vida, aquela música, né? A gente não tem isso mais hoje abertamente, né? Mas as redes sociais são mais difíceis de combater, doutor? E ponderou justamente isso. Hoje a gente vive numa era de muita informação e pouca formação para saber assimilar aquela informação. A informação é de péssima qualidade na grande maioria das vezes. Então, essa informação disseminada, essa liberdade de que hoje todo mundo tem um microfone aberto para o mundo, né, isso é muito perigoso. Então, eu acho que poucas são as pessoas que conseguem filtrar. Outro dia eu estava vendo na internet, o que o Fernando falou. Você está assistindo, você está com uma rede social na mão, aparecem propagandas, aparecem coisas esdrúxulas, absurdas, que se você não tiver um mínimo de filtro ali, aquilo ali vai pegar, vai vender,
né? E aí começa o problema. E com cigarros, com eletrônicos ou não, a mesma coisa, o hábito de consumo. Desde que você cria essas influências e esses hábitos ruins para a saúde, inclusive no caso do cigarro eletrônico, é muito grande, né, hoje? E quando você fala em hábito, entra num aspecto muito importante dentro da questão médica mesmo, de saúde no Brasil, né? Hoje a questão do hábito ela é muito pouco valorizada. O efeito do bom hábito, né, ele não é adquirido na hora. Esse que é o problema, né? O mau hábito ele te paga à vista. O bom hábito não. O bom hábito ele vai te pagar no longo prazo. Então o que a gente vê é uma medicalização dos maus hábitos absurda também. Então com esse excesso de informação de baixíssima qualidade em um público que tem pouca educação, né, que não tem essa formação para assimilar a notícia, aí o estrago está feito. E eu acho que a gente vai ter que remar muito mesmo para conseguir reverter isso, sabe? Eu aprender a jogar esse jogo de uma maneira diferente, né? Não sei como, né? É um quebra-cabeça difícil, mas talvez seja uma das saídas. Pegando um gancho que o Dr. Breno falou, a gente tem procurado trabalhar com as ações educativas na Secretaria de Estado de Saúde, com essa mesma vertente. Então, quando a gente trabalha com informações para esse público, a gente tem procurado trabalhar nas redes sociais. E, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2018, eu não estou recordando agora, uma das campanhas nossa do Estado foi justamente com influenciadores digitais que eram crianças e adolescentes. Então, eram crianças e adolescentes falando sobre esses dispositivos. Nada assim de falar não use, não fume, porque essa não é a linguagem que a gente usa com esse público, mas de trazer, esse produto tem esse risco, contém essas substâncias, ele funciona dessa forma, e eram crianças e adolescentes falando, né? Então isso eu acho que é bem importante, a gente ter essa linguagem, né, com quem a gente está falando. É muito importante quando a gente pensa em políticas públicas, em ações educativas, para a gente conseguir chegar, né, até essa população. É um meio muito difícil de lidar, né? Porque a disseminação de informação errada, incorreta ou prejudicial é muito grande. Então, contra-atacar com informação boa seria um efeito... importante? A estratégia, na verdade, né? Porque a partir do momento que você só proíbe, eles vão querer fazer porque é proibido. Então, a estratégia que a gente tem que usar tem que ser nessa linguagem nova mesmo dos jovens, das crianças, dos jovens, que é trazer uma informação mais de impacto e que vai tocar nele de verdade. Como fazer isso? Com cigarro comum foi aquela coisa da foto no maço de cigarro ali, né? Olha o que vira o pulmão de um fumante. Olha o estado dessa pessoa, né? O que causou para uma grávida fumante. Mas eu acho que a estratégia vai muito mesmo disso, de você usar a linguagem deles mesmo, com eles mesmo falando sobre aquilo, convencendo, mas eu acho que ainda tem o espaço ainda, essa linguagem mesmo de impacto, entendeu? E não vai ser, às vezes, esse que é o pulo do gato, na minha opinião. Não vai ser só proibindo que a gente vai resolver. Vai ter que ir mais a fundo mesmo e usar o que eles estão usando, que são as redes sociais, como ferramenta para isso. Agora, como aí você me apertou, mas as estratégias de marketing aí eu acho que tem que ser trabalhadas nessa vertente para ter um resultado efetivo e não esperar eles terem a dor lá na frente, que é o outro jeito de mudar, que a geração passada sofreu, né, com muito DPOC, que é a doença pulmonar, enfisema, né, o câncer de pulmão, câncer de boca, né, o cigarro ele aumenta o risco de todos os tipos de tumores. E o eletrônico, as pesquisas têm mostrado que ele acelera caminhando para o mesmo malefícios, porque né? Ali a gente não tem controle das substâncias todas que estão sendo inaladas. Né? E a inalação ali é um impacto direto mesmo. Então tem várias substâncias ali da própria vaporização, né? Para esquentar o líquido e ele vaporizar, aquela combustão ali, aquela evaporação, aquilo ali absorve várias substâncias que a gente não tem controle, já isolaram inúmeras que são cancerígenas também. A gente fica só ali na nicotina, no tabaco, mas tem várias outras. Então a gente tem que caminhar para isso aí. Né? Porque é um desconhecido. Né? São todas as pessoas que vão desenvolver? Não, mas não vale a pena pagar para ver. É esse que é o negócio, que a outra geração já aprendeu,
né? E agora nós temos que mostrar isso, trazer essa informação de uma forma clara. O problema é que toda droga traz, né? É o pagar para ver, né? Justamente. Pode não me fazer tanto mal, mas faz muito mal para uma outra pessoa, vou pagar para ver. Esse é o argumento, né? Mas minha vovó fumou até os 95 e não teve nada. Eu falei assim, essa é a exceção, é o ponto fora da curva. A gente não pode tratar uma questão populacional dessa forma. Seria imaturidade e até incoerência e burrice mesmo, não pode. A gente não pode usar isso, esses vieses que a gente chama, né? Esses atalhos mentais, para poder caracterizar, ou poder justificar uma coisa que a gente está fazendo que está fazendo mal para a gente mesmo e para as pessoas que estão à nossa volta. E a gente vê hoje um grande número de casos de câncer por causa de hábitos que vinham aí de décadas passadas, né? Existem pesquisas que apontam isso, né? Várias, não só do cigarro, da obesidade por si só, né? Várias delas que trazem um malefício enorme e que precisam ser combatidas sim. Não é gordofobia, não é limitação da liberdade, o fato de você proibir ou vetar ou regulamentar o uso de um dispositivo desse. É questão que a gente está enxergando a questão populacional de saúde. E isso a conta vai chegar uma hora. E se for da população inteira, a conta vai chegar. Então tem que estar preparado para pagar também. Não é só aproveitar agora o bom não, né? Porque lá na frente vai ter que ser pago. A conta vem. Nayara, a gente viu, né, o usuário contando, né, que eu vi pesquisas que falam do benefício que isso pode trazer para um fumante de cigarro comum, ou que não faz mal às outras pessoas, como o cigarro faz, né? Isso as pesquisas já têm apontado que não é verdade. Como é que as ações têm sido trabalhadas para a prevenção diante dessas informações errôneas? Então, no sentido de desmistificar essas informações mesmo, de mostrar até hoje o que tem esse conhecimento de pesquisas, todas mostraram algum tipo de conflito de interesse, ou seja, a maioria dessas pesquisas eram financiadas pela própria indústria do tabaco. Então, a gente não tem nenhum tipo de evidência conclusiva que comprova que ele traz um risco reduzido. Por isso que, justamente, tecnicamente, a Anvisa proíbe o comércio desse produto no Brasil. Então, a gente tem trabalhado realmente com a desmistificação dessas informações, de trazer para essa pessoa, isso não é bem assim, isso é um mito, essa pesquisa foi financiada pela indústria do tabaco. Realmente, a gente tem aqui pesquisas que evidenciam vários danos causados nos jovens e até mortes relacionadas ao consumo do cigarro eletrônico e efeitos agudos, né? Foram evidenciados efeitos a longo prazo, mas muito efeitos agudos com uma evolução muito rápida, né, doutor? Então, o usuário ali já evoluía com tosse, falta de ar, muito rapidamente, dor torácica, e aí podendo até ir para um caso de óbito realmente, associado ao cigarro eletrônico. Podemos dizer que no estado de Minas, pelo menos, né, esse trabalho da prevenção ao tabagismo está em várias frentes, então, a educativa, junto aos parlamentares para que as leis sejam melhoradas e com a fiscalização? Exatamente. A gente, né, à frente aí da gestão do programa de controle do tabagismo, a gente tem várias frentes para controlar a questão do consumo. Tanto a frente que é relacionada mais assistencial, de ajudar as pessoas a pararem de fumar, de disponibilizar o tratamento, quanto às frentes relacionadas à prevenção, que são voltadas para esse público de jovens e crianças, com ações educativas, em parceria com as escolas, com a educação, e também a frente relacionada à regulamentação e à regulação desses produtos, em parceria com as vigilâncias sanitárias, PROCONs, são os caminhos e as agendas que a gente tem trabalhado e traçado no Estado. Nas ações educativas, qual é o retorno que já temos? A gente teve um retorno muito positivo quando a gente realmente trabalhou com o público de jovens e adolescentes no espaço escolar, né? Então, a gente teve esse retorno da comunidade, das próprias escolas, o tanto que foi importante as ações que a gente desenvolveu ali, porque realmente as pessoas desconheciam sobre as informações. E as próprias crianças e os jovens, quando a gente trabalha com métodos participativos, oficinas, não só naquele modelo de palestra, né, que a gente já vê que isso não chega
não atinge esse público. Então, a gente teve um retorno muito positivo das próprias crianças e adolescentes, nesse sentido. A gente não conhecia sobre esse produto, né? A gente agora a gente sabe que causa mal, então foi bem... E o empenho para que eles virem os influenciadores aí Exatamente, no futuro, né? Essa aí é a nossa estratégia. As crianças trazer eles, bem né? A educação aspecto, entre pares mesmo, né? E levam para as famílias, Exato. levam para outros amigos, né? Essa rede de influência boa vai ser primordial para a gente combater isso, né? Exato. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas. Doutor Fernando, muito obrigada. Que a gente se encontre em outras oportunidades. A você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. A gente volta em breve.